O universo de John Wick acabou de ganhar um novo capítulo contando a história de Eve McCarro, a bailarina. E hoje é dia da gente falar da ordem cronológica desse universo, não só com as produções que já foram lançadas, mas também com os derivados que estão por vir. The Baba Yaga. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje eu devo falar de um dos meus universos favoritos da atualidade nos cinemas e também na TV, que é o universo de John Wick. A gente já fez alguns vídeos falando sobre o assunto aqui e vamos para mais um, dessa vez para ordem cronológica, não é ordem de lançamento, ordem cronológica dos projetos que já foram lançados e que também serão lançados tanto em streaming quanto nos cinemas do universo de John Wick. A primeira das produções é a série The Continental, que foi lançada no Peacock, né, um streaming lá dos Estados Unidos, e aqui no Brasil chegou através da Amazon Prime Video. Essa série é uma série que a gente não precisa contar muito, porque ela foi muito criticada internamente pelas pessoas envolvidas em John Wick, né? Então o diretor de John Wick falou que foi ignorado na produção da série, o próprio Ian McShane, que é quem faz o Winston, também meteu o pau na série, falou que eles ignoraram tudo que as pessoas que estão realmente envolvidas com isso pensam sobre o universo de John Wick. Então é uma série que se passa em 1970, né, nos anos 70 ali, e mostra um pouquinho da origem do Winston dentro do Continental e tudo mais, mas não é algo que tem um impacto direto no universo de John Wick, justamente por conta dessa repercussão interna que ele teve. E aí depois a gente já passa para um projeto que ainda não foi lançado, um anime de John Wick que vai sair nos cinemas provavelmente, é um filme animado, né, com traços de anime e tudo mais, contando a história da missão impossível que o John fez para conseguir a sua aposentadoria. Lá em John Wick 1, o Viggo, que é o pai do moleque que matou o cachorro do John Wick, ele fala que ninguém se aposenta desse universo, mas o John Wick conseguiu se aposentar porque deram a ele uma missão impossível, né, uma missão que ele 100%, 99,999% das chances a pessoa sairia morta. Falando assim, se você conseguir completar essa missão, você se aposenta. A intenção deles era de o John Wick morrer, né? Porque ninguém se aposenta nesse ramo. O John Wick foi lá e concluiu essa missão. Ele conseguiu sobreviver a essa missão. E é esta missão impossível que ele realizou que será mostrada neste anime que está em desenvolvimento. É um filme animado, não é uma série de anime, nada do tipo. E este é o segundo projeto na linha cronológica. A gente pode considerar como o primeiro, já que Continental dá pra descartar. E depois a gente já chega em John Wick, que é o começo da vida aposentada do John, depois que ele perdeu a mulher, tá tentando ali se reencontrar nisso tudo, e ele é puxado de volta para esse universo. E os acontecimentos de John Wick 1 com a morte do cachorrinho e as coisas que o John faz para buscar a sua vingança também acarretam, né, John Wick 2 e John Wick 3, em ordem cronológica também sequencial. She sent you here to kill me? Or you can leave. I'm not leaving. Your choice. E aí depois, antes de John Wick 4, depois de John Wick 3, nós temos Bailarina, que é o filme que está lançando agora, que conta a história de Eve McCarro. É um filme que mostra o início da vida de assassina da Eve, né? Passando por tudo que o John Wick provavelmente passou lá na Rosca Roma, até ela começar a fazer o próprio nome. Uma coisa muito legal do filme, eu já falei do filme nesse vídeo de opinião aqui em cima, depois assistam, é que, do mesmo jeito que o John é conhecido como Baba Yaga, a gente vai vendo que a Eve começa a ser conhecida como a Kikimora, né? A Kikimora é um conceito que existe ali dentro da Rosca Roma, mas ela é a que mais se destaca, então esse nome acaba meio que pegando pra ela. A gente vai falar mais sobre a Rosca Roma, sobre a Eve e o John Wick também, em um outro vídeo que sai ainda essa semana no canal, então ativem o sininho pra não perder. Cool. Inclusive em Bailarina tem uma cena de John Wick 3, que é o John pedindo lá, conversando com a líder de Rosca Roma pra ele ter a marca dele riscada e tudo mais. Então ele se passa entre John Wick 3 e John Wick 4. E aí nós temos John Wick 4 que termina com o John forjando a própria morte. Já falei sobre isso nesse vídeo de final explicado aqui. Se você achava que ele realmente tinha morrido, depois assistam lá porque vale a pena, né? E aí nós teremos agora muitas produções nesse futuro depois dos acontecimentos de John Wick 4. A primeira delas é uma série da Alta Cúpula. A Alta Cúpula é quem governa esse mundo de assassinos, é quem regulamenta tudo isso, é quem impõe a ordem na parada. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa ordem, né, a High Table, a Alta Cúpula, em uma série que está sendo desenvolvida também se passando depois dos acontecimentos de John Wick 4. Nós também temos um derivado do Kane. O Kane é um assassino que é apresentado em John Wick 4, alguém que aparentemente para os olhos do público, eles pelo menos tentam passar essa imagem, é o único cara que está em pé de igualdade com o John Wick em termos de habilidade e tudo mais. Caralho, o maluco é brabo. Porra!
Da mesma forma que o John é temido, o Kane também é muito temido. E aí o filme mostra que o Kane tem problemas familiares, né? Então a filha dele, ela fica constantemente sendo ameaçada pelos poderosos. Isso faz com que o Kane acabe aceitando trabalhos que ele não queria aceitar. E aí no final do filme de John Wick 4, o Kane consegue se libertar disso, mas ele tem algumas pendências para resolver. Uma das pendências que o filme John Wick 4 indica que o Kane vai ter que resolver é com a Akira. A Akira, ela é filha do líder do hotel, né, do gerente do hotel Continental de Tóquio, né? E quando o Kane mata o pai dela, que é interpretado pelo Hiroyuki Sanada, que fez Shogun, o Kane deixa ela viva e ainda fala: eu vou te esperar, sabendo que ela provavelmente seria movida por vingança para matá-lo. Talvez seja essa a trama do filme do Kane. Talvez eles brinquem um pouco com a personagem da Akira nesse momento, para acabar fazendo um derivado dela depois. Eu acho que eles vão juntar o Kane com a Akira aqui para resolver esse imbróglio neste filme. Nós também temos John Wick 5 em desenvolvimento, já foi confirmado. O próprio ator que faz o Winston, ele falou, né, o Ian McShane falou, ninguém realmente acredita que o John morreu, né? Os produtores aí do universo de John Wick estavam pensando em uma história para esse filme, eles só fariam se de fato tivessem essa história, justamente por isso que eles deixam aquele final aberto de John Wick 4 e tudo mais, para se precisar voltar, tá tudo ali na trama, né? Ele não teve uma morte definitiva, concretizada nem nada do tipo. E aí eles acharam o argumento para fazer essa história de John Wick 5 e o filme foi confirmado em um desses eventos de publicidade que tem da Lionsgate, né, quando você apresenta para os acionistas os seus projetos futuros. Então John Wick 5 também vai acontecer. Agora nós temos 2 potenciais derivados que ainda não estão confirmados, mas que estão nos planos, um principalmente, que é a sequência de Bailarina. O diretor de Bailarina deu uma entrevista falando que ele apresentou o personagem do Norman Reedus justamente para usá-lo depois numa sequência de Bailarina, como alguém muito hábil que está devendo alguma coisa para a Eve, né? Então a Eve vai precisar de ajuda provavelmente, e aí o personagem do Norman vai lá e ajuda ela. Da mesma forma que ela ajudou ele aqui no filme da Bailarina. E eu acho que isso é muito agradável, porque ela é uma personagem que chega com tudo, o filme está sendo extremamente elogiado, todo mundo que assistiu tá falando muito bem. Na minha opinião, tem uma das melhores estruturas de produção derivada que a gente viu atualmente, porque ele mostra que está no mesmo universo de John Wick constantemente, sem tirar a importância da Eve, sem copiar coisas de John Wick, criando algo original ao mesmo tempo que ele respeita o que já estava sendo criado. E quando eles introduzem o John Wick aqui também é de uma forma muito natural, respeitando hierarquia, respeitando a história do John, que já está sacramentada, que já está concretizada, e a história da Eve, que está começando agora. Então eu acho que sim, ainda mais nas mãos da Ana de Armas, que é uma das atrizes mais hypadas de Hollywood, o universo de John Wick pode continuar com a Eve McCarroll, né? Esse filme tem que fazer sucesso de bilheteria para acontecer essa sequência, mas está nos planos dos produtores do universo de John Wick continuar a história da Eve também. E tem um outro potencial derivado, esse aqui ninguém falou muito, eles só falaram que é uma história que eles pretendem contar, que é a personagem da Akira mesmo, né, a filha do personagem do Hiroyuki Sanada, que tem a sua missão de vingança, o seu novo propósito de vida, vingar a morte do pai. Se essa situação dela não for resolvida no filme do Kane, ela possivelmente vai ganhar também um derivado. E aí também tem diversos outros personagens, diversas outras escolas dentro do universo de John Wick que poderiam render bons filmes, né? Até o próprio Continental, tem Continental em todo canto do mundo, poderia render filmes em cada país que eles quiserem pensar. Então, potencial para expandir tem muito, já começou essa expansão e aqui eu listei em ordem cronológica todas as séries e filmes que já estão acontecendo dentro do universo de John Wick, ou já lançados, assim como Bailarina, que é o mais recente dos lançados, ou que ainda estão por vir, como o do Kane, que vai começar a ser filmado em 2026. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostou se inscreve no canal, curte aqui, até a próxima pessoal, tchau tchau.